Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco mais uma noite. Amém? Estamos mais uma vez reunidos no nome do Senhor Jesus, como igreja do Senhor, como igreja presbiteriana de Vila Bonilha, como a igreja de Jesus Cristo, onde nós desejamos de todo o nosso coração adorá-lo, servi-lo, ouvir a sua palavra viva que há de falar aos nossos corações. O Senhor possa abençoar cada um nessa noite. Abra o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Abra o seu coração para louvá-lo como só Ele deve ser louvado. Ele é o único digno de todo louvor e adoração. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a palavra do Senhor no texto que se encontra em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Nós vamos fazer uma leitura dos versículos 1 ao versículo 18. Amém? Eu vou fazer a leitura na versão NVT. A palavra que nos diz assim: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus os deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o dom de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. E sejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amém pela palavra do Senhor. De fato, uma palavra para todas as pessoas da igreja, para todas as pessoas que temem ao Senhor. Aqui nós temos recados de Deus para todos. Possamos fazer tudo com dedicação, tudo com alegria, que possamos ser humildes, mas servir ao Senhor da maneira como Ele deseja que a gente sirva. Ser um bom testemunho em todas as coisas, cuidar daqueles que precisam. Eu recomendo aos irmãos que leiam depois mais uma vez essa palavra e guardem ela no coração. Uma palavra importante para a gente em situação tão difícil que a gente vive. Tantos amigos nossos também passam por dificuldades como essas. Mas que possamos confiar no Senhor. Ele é bom o tempo inteiro e cuida de nós todos os dias. Amém? Vamos fazer uma oração, colocar nossa vida e esse tempo diante do Senhor? Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos o Senhor conosco.
o Senhor nos ensine, fala por meio da Tua palavra viva, nos ensina que devemos fazer tudo com o máximo de dedicação possível, que devemos ser humildes, mas acima de tudo ser alegres, porque a nossa alegria vem do Senhor. Sustenta a nossa vida dia a dia, Senhor. Por favor, Senhor, nós pedimos que o Senhor supra as nossas necessidades na maneira que elas acontecem em nossa vida. Nós somos dependentes do Senhor, nós precisamos do Senhor, nós queremos ser cuidados por Ti. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos, mesmo distantes uns dos outros, estamos reunidos em Teu nome, reunidos como a igreja do Senhor, que há de louvá-lo e servi-lo, Senhor, que há de ouvir a Tua palavra e se alimentar com ela. Queremos fazer a Tua vontade. Perdoa, Senhor, nossos pecados, perdoa, Senhor, em tudo que deixamos em falta perante o Senhor, mas que, renovados por Ti, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã e fortalecidos pelo Teu Santo Espírito, continuemos a nossa caminhada, continuemos seguindo, Pai, como o Senhor deseja que a gente siga. Nos abençoe nesse tempo, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a cada um, que possamos agora, com o nosso coração cheio, louvarmos ao Senhor com os louvores. Deus abençoe a cada um. Boa noite, irmãos, graça e paz. Como é bom poder estar aqui louvando ao nosso Deus, engrandecendo ao nome do nosso Senhor. E nesta noite eu quero convidar cada um dos irmãos que estão em suas casas, nesse momento de isolamento, a louvar, a engrandecer ao nosso Deus, o Deus poderoso, o Deus santo, o Rei de Israel. Vamos nos unir, nós aqui na igreja, os irmãos em casa, e vamos louvar ao nosso Deus, pois somente Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória para todo sempre. Eu sou, teu nome é santo.
Jesus. Ele que é o nosso amigo fiel, o nosso amigo inseparável, aquele em que nós podemos confiar. Por isso nós podemos descansar no Senhor. Por isso nós podemos sentir paz na nossa vida. Mesmo nesses momentos tão difíceis que temos vivido, nós podemos confiar no nosso amigo fiel, Jesus Cristo, nosso melhor amigo. Podemos nos render aos pés do nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, aquele que se entregou na cruz por nós, pelos nossos pecados. Ele reina, Ele vive para todo sempre. Sei que só tu podes me tocar.
recebe os nossos louvores, recebe a nossa adoração, pois Tu é o único digno de louvor e adoração, digno de entregarmos as nossas vidas, Pai. O Senhor derramou sangue na cruz para remir-nos dos nossos pecados, para nos resgatar, para nos trazer para a Tua luz. Por isso aqui estamos gratos diante de Ti, Senhor, Te rendendo esses louvores, Te rendendo essa adoração. Aceita, Senhor, é de coração que o fazemos. Abençoa cada irmão e irmã, cada família que está presencialmente ou nos vendo, Pai. Que o Senhor possa, nesse momento, Pai, através do Teu Santo Espírito, trazer a paz que transcende todo entendimento nos lares que vão ouvir a mensagem, a Tua palavra, Senhor. Abençoa o pregador dessa noite, que ele fale, Pai, sobre as coisas que vêm do Teu alto trono, que ele possa transmitir, Senhor, a Tua mensagem, Senhor. Abençoa, Senhor, o Teu pregador dessa noite, que ele possa, Pai, ser instrumento valioso nas Tuas mãos. Nós Te bendizemos e Te pedimos, Senhor, que em breve possamos estar aqui mais uma vez reunidos neste lugar, Senhor, para engrandecer e louvar o Teu nome. Que esse isolamento, Pai, não seja eterno, Pai. Que possamos estar diante de Ti, Senhor, lá na mansão celestial que o Senhor preparou para nós, unidos, Pai, felizes e alegres ao Teu lado, Senhor. Por isso, Deus, Te louvamos e agradecemos, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez, pela graça de Deus, nós estamos aqui para louvar ao Senhor com os cânticos, mas também com o aprendizado da palavra de Deus. E é sempre um momento muito bom, muito edificante para todos nós. Meus irmãos, até compartilhando um pouco da experiência que nós temos, né, como pastores, presbíteros, muitas vezes uma mensagem vem ao nosso coração quando nós acabamos de pregar aqui. E foi o que aconteceu aqui. Da última vez que nós pregamos, quando eu saí daqui, cheguei na porta, eu já estava começando a preparar essa mensagem. E é gostoso isso. Nós dormimos pensando, acordamos pensando, durante o dia pensamos, lemos a palavra. E o texto que o Senhor colocou no nosso coração está em Atos, no capítulo 23. Eu não vou ler todo o capítulo por uma questão de tempo. Eu vou narrar o capítulo, certo? O texto que nos interessa, eu vou ler no momento apropriado. Mas eu começo falando o seguinte. É um aspecto até curioso, nós temos visto até algumas piadas a respeito, coisas engraçadas, né? Uma das que eu achei graça é do marido falando bem da convivência com a esposa na quarentena, mas no cartaz que ele vai passando, ele vai falando, eu não aguento mais, a gente ri, e nós estamos vivendo a experiência de estar confinados, né? Mas graças a Deus estamos bem, viu? Da nossa parte está tudo tranquilo. Mas o fato é que essa atual pandemia que nos aflige, além das enfermidades em si, da enfermidade em si, né, melhor assim, vem provocando problemas financeiros, vem provocando desempregos, angústia e desequilíbrio emocional, em alguns casos sérios, problemas conjugais por conta do emocional, havendo já registrado um aumento de divórcios, filhos que saem de casa e namorados que desmancham um namoro, mesmo não convivendo diariamente, né? Mas como não podem sair, acabam criando sérios problemas, né? Agora, isso não é novidade, e nem deveria ser, porque o próprio Jesus Cristo já advertia que filhos, por conta do nome dele, o testemunho, filhos seriam contra pais, pais contra filhos, irmão contra irmão, né? E muito triste isso.
nós vamos encontrar, por exemplo, na Bíblia, relatos e mais relatos de dramas familiares, né, muito sérios, desentendimentos, ciumeiras, e um dos ícones, né, um dos notáveis, é a história do próprio José, que era preferido pelo pai. O pai considerava José melhor do que os seus irmãos. José, erroneamente, acabou assumindo isso, se transformando num leve e trás. Tudo que os irmãos faziam, ele contava para o pai, e isso acabou gerando aí uma ciumeira, uma raiva por parte dos seus irmãos, que acabaram como que planejando matá-lo, depois se arrependeram e venderam ele como escravo, e nós sabemos o final da história, como Deus usou tudo isso, né? Mas o fato é que o próprio pai provocava a ira dos filhos, e o próprio irmão provocava a ira dos seus próprios irmãos. Nós temos o caso de Tamar, que foi abusada por um irmão, nós temos pessoas que mentiram ao seu pai, como foi o caso de Jacó e Esaú, a questão da primogenitura, né? E tendo como cúmplice a própria mãe, Rebeca. E Jacó engana seu pai, né? E a seu irmão Esaú, cria um problema muito sério ali, né? Nós vamos encontrar na família de Jesus os seus próprios irmãos, filhos de Maria e José, porque ela teve uma vida normal, como casada depois do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é clara nesse sentido. E os irmãos acabaram criando uma situação de oposição ao próprio Cristo, e não reconhecendo propriamente a sua autoridade, né? E é curioso tudo isso. Agora, esses conflitos, meus caros, não nos enganemos, esses conflitos vão perduraram e continuam perdurando até os dias de hoje. Nós vamos encontrar em nossas famílias irmãos que matam irmãos, maridos que matam mulher, mulheres que matam marido, maridos que espancam a esposa, filhos que matam o pai ou matam a mãe, irmãos lutando contra irmãos por causa de questões financeiras, por causa de herança, por causa de ciumeira. E se nós fizermos uma extensão, uma analogia, trazendo para o seio da igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja cristã, onde nós somos tratados como irmãos, porque somos, né? Nós nos tornamos filhos de Deus. João 1,12 diz isso, né? A todos quanto receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, nós somos irmãos em Cristo. E é interessante que nesse contexto nós vamos encontrar problemas. Nós vamos encontrar ciumeira, nós vamos encontrar raivas, nós vamos encontrar dissabores, lutas por posições. É triste isso, né? Mas é um fato, né? E nós temos confusões nos concílios, nas sociedades internas, no conjunto coral, no grupo de louvor. Eu me lembro quando jovem, ou melhor, quando um jovem pediu transferência de uma das igrejas que eu pastoreei, porque não foi eleito para o OMP como presidente da OMP, ele pediu transferência da igreja, né? E é muito triste isso, né? Nós já tivemos conhecimento de um coral disciplinado pelo conselho de uma outra igreja, porque os embates ali por posições, quem vai cantar isso, cantar aquilo, tocar assim, tocar desse jeito, a pessoa, então não toco, então é assim não vai dar. O coral simplesmente foi disciplinado pelo conselho. Isso é comum, isso não deveria nos espantar, porque nós estamos numa caminhada rumo à santificação, a totalização da santificação que nos é acrescentada pelo Senhor, mas nós fazemos parte, né? Muito bem. E a palavra de Deus nos ensina que nós temos que vigiar, orar, resistir ao maligno, né? Que anda ao nosso redor, porque nós estamos sob a influência do mundo. E no próprio seio da igreja, segundo a epístola de Judas, um dos irmãos meio-irmão de Jesus, né, assim como Tiago, é dito lá que, Pedro diz praticamente o mesmo texto, que na igreja há os dissimuladores, que são como rochas submersas, nuvens sem água, né? E nós não podemos, de forma nenhuma, nos esquecermos disso, não é verdade? Então,
Agora, o texto do capítulo 23, como eu disse, eu vou fazer uma narrativa do texto. Ele vai retratar o momento em que Paulo está preso e comparece perante o Sinédrio, né? Ele começa lá no capítulo 21, né? A partir do verso 27, onde Paulo é acusado, inclusive, né? Se os irmãos lerem lá no verso 28, este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar, ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Veja as acusações que eram feitas contra o apóstolo Paulo. E ele está perante o Sinédrio. E é uma coisa muito interessante, porque ele está lá no Sinédrio, o Sinédrio parece que foi convocado às pressas, e a reunião começou de uma forma muito tensa mesmo, né? Que o próprio sumo sacerdote não estava com as roupas litúrgicas, paramentais, né? E o apóstolo Paulo não identificou e foi desrespeitoso com ele e acabou levando uma pancada na boca. E quando informaram que era o sumo sacerdote, ele até se retratou, né? Porque ele respeitava a autoridade. E eles queriam impedir também que Paulo falasse a respeito de si próprio e de sua defesa, né? Então Paulo repreende o sumo sacerdote, depois se retrata, quando leva uma pancada na boca, etc., né? Agora, talvez até a pouca visão de Paulo tenha atrapalhado, viu, meus irmãos? Agora, falando uma verdade, o sacerdote era, como diz um comentário que eu li recentemente, era uma parede branqueada, era um branco por fora e podre por dentro, vamos usar essa expressão, como sepulcros caiados, né? Porque ele ocultava em seu coração uma atitude contrária às leis que tanto defendia, de forma humilde. Paulo se retrata, né, perante o sumo sacerdote, reconhecendo a sua posição como servo de Deus, né? Assim, foi se formando uma grande confusão, uma confusão enorme, e o tribuno determinou a retirada do apóstolo para uma fortaleza onde poderia gozar de proteção. E naquela noite, veja bem, é importante agora já começarmos a destacar alguns dos textos. No verso 11 de Atos 23, nós lemos: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado. Olha que coisa tremenda, né, meus irmãos? Eu acho interessante que as pessoas, quando ouvem algum testemunho a respeito de uma visão do próprio Cristo tido por alguns, né, menosprezam, ridicularizam. Foi o caso até da nossa ministra, né? E eu fico triste com isso, porque era uma criança, e sabe lá Deus, né, que tipo de visão que ela teve, mas nós temos que respeitar. Mas aqui então diz que o Senhor se colocou ao lado do apóstolo Paulo e disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então o Senhor já avisou que Paulo continuaria dando o seu testemunho, em visão, ao lado a lado. Está ali o Senhor do lado de Paulo. Qual é o problema? Eu pergunto, né? Se está na Bíblia, se está sendo narrado nas Escrituras, que para nós é inerrante, infalível, é um fato. Então, por quê? Não crer. Então, já no amanhecer do dia seguinte, mais de 40 judeus, o que eles fizeram? Eles se reuniram e planejaram uma emboscada contra Paulo. Eles disseram: nós temos que matar esse homem de qualquer jeito. Não foi a primeira vez, inclusive, né? E aqui entra o segundo texto que eu quero chamar a atenção para os irmãos, né? Que é uma figura pouco conhecida. Eu andei perguntando para algumas pessoas e uma delas disse assim: o quê? Eu nunca soube disso. É fato, meus irmãos. Olha, aparece a figura da irmã e do sobrinho de Paulo, né? Versos 16. Mas
o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então, este, chamando um dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar. Tomando, pois, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu que trouxesse à tua presença esse rapaz, pois tem algo para dizer-te. E ele fala para o comandante o que ele havia ouvido, a respeito da emboscada sendo preparada contra o apóstolo Paulo. Ele teve a coragem, então, de se expor, ir até a fortaleza e depois comparecer perante o comandante, onde ele expõe, E é muito importante ressaltar isso. Então, ele foi corajoso, adentrar na fortaleza. Quantos jovens teriam, talvez, a coragem de entrar num quartel, uma fortaleza, para fazer uma denúncia? Então, meus queridos irmãos, nesta noite, eu quero meditar sobre o seguinte tema: as 3 atuações de Deus em um momento de angústia e tensão. Eu vou repetir: as 3 atuações de Deus em um momento de angústia e tensão. E nós estamos vivendo, momentos de angústia e tensão, alguns emocionais, outros financeiros, desempregos, falta de alimentação dentro de casa. E o nosso primeiro destaque, meus queridos irmãos, é o seguinte: com certeza foi a atitude de Paulo, como servo de Deus, frente a frente com a oposição judaica e a própria oposição romana, pregando a palavra corajosamente e fielmente, dando testemunho pessoal, que motivou essa questão primeira aqui. É um destaque importante, por conta do verso 11 que nós já lemos, onde o Senhor Jesus aparece a Paulo em visão, pondo-se ao lado de Paulo, lhe disse: coragem, olha que lindo isso, coragem, Paulo, meu servo, assim como você tem dado testemunho a meu respeito em Jerusalém, você vai dar em Roma. Olha que segurança gostosa de pensar. Meus caros, lá em Atos 1:8 está escrito que o Espírito Santo, uma vez descendo sobre nós, ele nos dá o poder de sermos testemunhas de Deus, do Senhor Jesus. Testemunhas de Jesus. E o apóstolo Paulo, tendo esse poder, recebendo esse poder, tendo conhecimento desse poder, ele prega. E prega com tal intensidade, com tal força, com tal coragem, que em determinado momento ele chega a questionar se ele deve continuar no mundo. Ele chega a dizer: olha, se for para eu partir, maravilha, se for para ficar desde que eu pregue a palavra de Deus, melhor ainda. Então ele não tinha apego a essa vida, ele não tinha apego à sua condição, o seu status, seu conhecimento. Ele tinha apego à pessoa de Jesus e à sua palavra. Eu acho que todos nós deveríamos ser assim. Então ele vivenciava isso, ele gostava, ele preferia ficar desde que pudesse continuar testemunhando a Jesus. Então, mesmo diante de toda oposição, aquela oposição dura, mesmo sendo preso, sendo agredido, sendo ofendido, sendo humilhado, ele mantinha seu testemunho, como fez em Jerusalém. E os irmãos lembram de algumas passagens,
momentos inclusive que ele foi descido, teve problemas em Damasco, teve problemas em Jerusalém, não foi fácil a vida dele não. Então Jesus deixa claro que esse testemunho de Paulo, esse proceder de Paulo, o credenciava, não por ser melhor que os outros, mas o seu testemunho o credenciava para continuar sua missão e comparecer a Roma e falar a respeito de Jesus. Então, esse primeiro destaque deve nos lembrar, meus queridos irmãos, que nosso testemunho começa em casa. Começa junto aos pais, junto à esposa ou marido, junto aos filhos e, por extensão, na igreja. O nosso testemunho serve de exemplo. Eu não era nem pastor ainda quando um dia eu li na nota de rodapé das seleções, que eu gostava antigamente, hoje eu não gosto mais. Um pregador, um pastor foi falar ao grupo da igreja e falou sobre o casamento, sobre a esposa e tal. E na saída, a esposa dele estava meio num canto assim, um grupo de mulheres conversando. E disse: nossa, que homem maravilhoso, deve ser muito bom ser casado com ele. E ela pensou, falou baixinho: é porque vocês não são casadas com ele. Que triste isso, né? Que preocupação que devemos ter a esse respeito, não é verdade? Quando estamos pregando aqui, seja quem for, seja o pastor, o prelíquero, o diácono, e a sua esposa está ouvindo, como é que será que ela está dizendo? Puxa, que testemunho bonito deste marido que Deus me deu. Ou ela estaria pensando: pô, aquele é um, lá em casa é outro. Isso é terrível, irmãos, isso é humilhante, é terrível, não é? Então, agora, o apóstolo Paulo, ele tinha noção exata. Ele diz lá isso em 1 Coríntios 4:9, que nós estamos como que num teatro. Ele diz com os apóstolos, né? Estão como que num teatro, e a palavra lá é teatron. A palavra teatro é espetáculo. Então ele diz que nós estamos servindo como espetáculo a homens e anjos e demônios, né? E de fato estamos, meus irmãos. Nós estamos sendo observados, estamos sendo vistos. E o próprio Jesus reconheceu que o testemunho de Paulo o credenciava a continuar sua missão. E nós temos que pensar nisso. O nosso testemunho tem nos credenciado a continuar nossa missão. É algo a ser pensado. Devemos pensar com seriedade, com amor, com muita responsabilidade. O segundo destaque, meus irmãos, é que os judeus, eles organizaram então um grupo de oposição, eu diria de terroristas, na verdade, porque o objetivo era emboscar e matar o apóstolo Paulo. Verdadeiros bagunceiros terroristas, por causa da mensagem dele. Era uma mensagem que os ameaçava, chamavam de falsa doutrina, colocavam em dúvida o poder deles. Então, meus queridos irmãos, o poder temporal, poder sacerdotal, mas também poderes políticos, porque temos que considerar fariseus, saduceus, os zelotes, que era o caso de Judas, eram poderes políticos, né? E o apóstolo Paulo, ele se sentiu ameaçado pela mensagem do Senhor Jesus Cristo. Então, o verso 12 demonstra que os judeus juraram sobre maldição, que eles não comeriam ou beberiam enquanto não matassem o apóstolo Paulo. E já era um grupo de mais de 40, que entraram nessa conspiração e comunicaram isso aos principais sacerdotes, que concordaram, né? Não só concordaram, como enganaram ao comandante, dizendo que Paulo deveria comparecer mais uma vez ao Sinédrio, e nessa ida até o Sinédrio ele seria morto, né? Mas tudo bem. Esse destaque é muito importante, pois vai refletir a luta do mundo contra a própria pregação do Evangelho. A própria pregação do Evangelho. Eu me lembro de um livro que eu li sobre os missionários que atuaram na região de Minas Gerais,
E é interessante que um deles foi jurado de morte por um líder religioso local, e os matadores se esconderam numa estradinha de terra, que ele vinha com o jipe dele, um jipinho antigo, e lá seria o lugar que eles matariam. E Deus avisou esse missionário, se eu não me engano foi o reverendo Galdino. Ele parou o jipe em determinado momento, ele percebeu, Deus colocou isso no coração, ele parou o jipe, deixou o farol aceso, foi na frente da luz e disse em voz alta: olha, eu vou me colocar na luz para que vocês me acertem com mais facilidade. E os dois que saíram correndo e sumiram de medo, né? Então, são histórias incríveis. Se você ler as histórias desse Brasil grande aí, da propagação do Evangelho, vão encontrar de tudo, né? De tudo, desde assassinatos, apedrejamentos, etc., né? Pois bem, o apóstolo Paulo estava para ser morto. E aconteceu o quê? Nós já vamos falar sobre isso, né? Mas antes devemos completar a ideia. Para o mundo que jaz no maligno, a força da mensagem de Cristo incomoda muito. Por que alguns países não permitem a entrada de missionários ou do próprio Evangelho, né? E estudando a Cosmovisão Reformada, uma matéria que eu sempre gostei muito, ensina que devemos olhar o mundo sob os óculos de Deus, ou seja, trazer para o reino de Deus, conforme Colossenses 1,13, aquilo que está na vida secular, nós trazemos para o reino de Deus, agora sobre os óculos de Deus, ou seja, agindo de uma forma completamente diferente. E o mundo não quer isso. O mundo não quer isso, né? Nós somos transportados para o reino de Deus. Portanto, a nossa vida pessoal, nosso trabalho, nosso estudo, nossa família, nossa liderança tem que ser um testemunho que incomoda de fato, né? E nós devemos, inclusive, tomar muito cuidado quando tentamos trazer para a vida da igreja estratégias mundanas, pensando no crescimento. Olha, vamos fazer assim, fazer desse jeito, cuidado. Tem muita coisa sendo introduzida na vida da igreja que não nos interessa. Então, temos que entender, temos que aplicar que naqueles dias os poderes religiosos, os poderes políticos, o próprio império se opunha à mensagem do apóstolo Paulo. Daí uma cumplicidade na tentativa de matá-lo, né? Então eu não posso deixar de lembrar um pequeno livro intitulado, só para ilustrar como alguns problemas podem criar sérias dissensões na vida de uma igreja, pode parecer ridículos para algumas, não é? Eu me lembro que há muitos anos eu li um livreto chamado A Teologia da Gravata. Conta uma história simples, é um livro fininho, onde o pastor chegou para pastorear a igreja, acertaram tudo, e depois o conselho, pastor, mas tem uma coisa, o pastor aqui da igreja tem que usar a gravata azul com bolinha branca. É mesmo? É. Uma praxe, uma decisão do conselho, tá bom, gravata azul com bolinha branca. Passado alguns meses, o pastor olhou no espelho e falou, eu vou dar uma invertida, né? Acho que não vai ter problema. E colocou gravata branca com bolinhas azuis. Virou uma confusão, foi parar no presbitério, a igreja foi dividida. Daí o livrinho daí ele fala sobre essas questões que trazem dissensão na vida da igreja. Às vezes são picuinhas, coisinhas mínimas. Atrapalham o conselho, atrapalham a junta diaconal, atrapalham as sociedades internas, atrapalham o coral, o grupo de louvor, enfim, atrapalha a igreja inteira. Então, esse é o segundo destaque que os irmãos precisam pensar. Quais são os poderes que estão atuando para atrapalhar a vida da igreja, não é verdade? Em terceiro lugar, e talvez agora seja o ponto central da mensagem, eu preferia assim, dessa forma, no verso 16 vai surgir esse jovem anônimo. Eu amo o anonimato.
apesar que todos me conhecem por nome, eu amo o anonimato. Eu acho tão tremendo nós podermos fazer as coisas anonimamente. E esse sobrinho de Paulo, que é filho da irmã do apóstolo, ele nunca menciona essa mulher, e nem o sobrinho. Ele nunca menciona, ele nunca falou. Sabemos então que Paulo tinha uma família. Nem sempre pensamos nisso, né? Então, aqui diz que esse jovem ouviu. E eu creio que ele era um adolescente, um jovenzinho ainda, porque no verso 19 diz que o comandante o tomou pela mão. Se fosse um adulto, o comandante não faria isso, não, um homem barbado. Não, devia ser um jovem, de aparência até, digamos, frágil, né? E o comandante o toma pela mão. Pois bem, outro ponto que é interessante é que esse jovem ouviu a trama dos judeus. Ora, meus irmãos, não há evidência nenhuma. A Bíblia não comenta esse assunto, não fala nada, mas a gente pensa. A gente estuda o texto, pensa um pouco, dá uma olhadinha na hermenêutica, na compreensão, aquela coisa toda. Eu tenho para mim, isso sou eu que estou dizendo, entendam bem, né? Não é canônico e muito menos inspirado pelo Espírito Santo, mas é uma dedução de quem estuda a palavra de Deus. Eu tenho impressão que esse moço ouviu essa conversa na casa dele. Porque muito provavelmente, eu não descarto a ideia de que o pai dele e a mãe dele, judeus, eram favoráveis à morte de Paulo. Possivelmente não concordassem com o que ele ensinava a respeito de Jesus. Porque se eles concordassem, muito provavelmente eles apareceriam mais para frente, né, como servos de Deus. Mas essa é uma ideia minha, viu? Você não precisa levar em consideração, não sei pensar também junto comigo, né? Então eu acredito que, sabe por quê? Esse tipo de conspiração é uma prática que nós vamos encontrar já atualmente nos anos recentes, né? Na China, na antiga União Soviética, na Arábia Saudita, no Kuwait, no Iraque, no Irã, na Coreia do Norte. Ultimamente a gente ouve falar muita coisa, onde seria muito comum a denúncia de filhos contra pais, ou até pais contra filhos, irmãos contra irmãos, né? E na época, aqui no Brasil, na época do chamado regime militar, são conhecidos os casos de pastores, presbíteros, padres, bispos, que eram considerados, digamos assim, favoráveis ao comunismo, mesmo não sendo, eram denunciados e muitos foram inclusive presos, né? Nós temos casos de pastores que foram presos, foram torturados na época, né? Havia uma guerra mesmo instalada aqui. Agora, esse moço, ele toma conhecimento e ele não sacode o ombro, porque Deus o usa como instrumento e o encoraja a tomar uma atitude, a sair da omissão, a sair da sua zona de conforto, né? E vai até lá, vai até, chega até a fortaleza, até conversando com o comandante. Ele conversa com Paulo, depois vai, conversa com mais uma autoridade, e depois é levado ao comandante, né? Que tratou com muita seriedade e respeito, né? Tomando inclusive pela mão, e ele toma uma atitude que desarma toda essa trama, quando o apóstolo Paulo é fortemente escoltado, né, por muitos cavaleiros. Então, meus irmãos, que beleza de pensar no testemunho desse moço que nós não sabemos o nome. Então, concluindo essa palavra, eu não posso me alongar demais, né, mas na conclusão agora nós vamos traçar o final da história, né? É uma palavra dirigida a todos nós, como igreja, como lar, como concílios, como junta diaconal, como
o MP, como o CP, enfim, sociedades internas, né? SAF, PH, convivência diária entre nós. É uma palavra dirigida a todos nós, dentro de nossas casas. Que tipo de família nós queremos ser? Como família carnal, como família de Deus na igreja? Que tipo de família queremos ser? Que tipo de cristãos queremos ser? Então esse texto vai justamente nos ensinar, repetindo o que eu já disse, que devemos sair de nossa zona de conforto. E qual é a nossa zona de conforto, resumidamente? É quando não somos contrariados. Céu de brigadeiro, sem nenhuma turbulência, nada que nos incomode. Quando temos tudo o que queremos, na hora que queremos, não nos envolvemos com os problemas dos outros, esses problemas não nos afetam, não me dizem respeito. Colocamos-nos em lugares que ninguém nos incomode, e quando somos instados, desafiados a sair da zona de conforto, nos rebelamos. É curioso isso. Nos rebelamos, achamos ruim, mas como? E vamos então em busca de racionalização e desculpa, não é verdade? E as desculpas são do tipo assim, bem conhecidas, né? Não vou me envolver. Não, isso é problema deles. Não vou discutir. Ou saímos, ou usamos os famosos, e desculpe a expressão, mas eu vejo assim, e covardes chavões. Política e religião não se discute. Como não? Você não é cidadão? Você não está no mundo? Você não luta contra a injustiça, contra a corrupção, contra as más autoridades? Como que política e religião não se discute? Ou então, o problema é deles. Eles que se virem, e assim por diante. O texto, meus irmãos, também fala que não deve haver idade para uma manifestação séria e nem uma hierarquia. Veja que Deus não usou nenhum discípulo conhecido, ou um líder da igreja, nascente, mas pegou um jovem, anônimo, eu diria um adolescente, um quase menino, que ouve algo terrível e toma uma providência. E é interessante que na história da Reforma, Martinho Lutero obteve a resposta que buscava na leitura feita por uma criança, né? Então eu destaco isso, irmãos. Recentemente, numa live, eu falei sobre o domingo de Pentecostes, eu falei uma coisa que eu considero muito importante. Quando o Espírito Santo desceu, ele desceu numa casa. Não desceu sobre a classe religiosa, desceu sobre todos. Estava lá o marido, a mulher, o filho, a filha, o servo, a serva, o visitante. O povo estava lá, a família estava lá. E o Espírito Santo, ele quebra uma série de barreiras. Mas o grande destaque, ele desceu sobre uma casa onde habita uma família. Então, meus caros irmãos, não foi sobre a classe sacerdotal, né? O que nós temos que pensar para terminar essa palavra? Meus irmãos, nós temos que ser homens e mulheres de Deus, aqui, na nossa casa, na rua, no nosso trabalho, no nosso estudo, nas festas que frequentamos, ou nos jogos, né, de futebol, quem gosta de jogar futebol. Nós temos que ser homens de Deus, mulheres de Deus. Nos debates, no Facebook, né? Temos que apontar, temos que lutar, temos que envolver a todos nos principais conceitos cristãos, ensinos cristãos. Temos que atuar contra a maldade e falsidade, contra a corrupção e principalmente agora talvez a parte mais séria de tudo, irmãos. Nós temos que atuar contra o nosso próprio ego. Eu quero terminar falando rapidamente sobre isso. Desde pequenininhos somos ensinados
Lembro das escolas gostosas, da escola dominical, onde colocava a figura do trono e estava lá sentado no trono o nosso ego. E nós éramos ensinados então a tirar o ego do trono e colocar a pessoa do Senhor Jesus nesse trono. E o apóstolo Paulo fala sobre isso quando diz: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ou lá em Romanos 7, quando ele dá um testemunho tremendo a respeito de si próprio, da dependência que ele tinha do Senhor, quando ele diz que como homem natural ele não conseguia fazer o que era bom, mas fazia o que era mal. Daí a sua dependência do Senhor Jesus Cristo. E nós temos que ser essas pessoas, meus irmãos, seja na igreja, nos concílios, nas sociedades, no coral, na junta diaconal, em todos os setores da igreja, na vida que levamos lá fora. Vamos colocar o nosso ego fora do trono. Assentemos ali a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aos jovens, eu rogo, vivam a vida de Cristo em vocês. Deixem o mundanismo de lado. Nós, homens, deixemos a nossa secularidade nos dominar, nosso ego nos dominar. Nós somos meros servos de Deus. Louvado seja Deus por isso. Então, meus queridos irmãos, que fique essa palavra séria, importante, fundamental na vida de cada um de nós. As 3 atitudes de Deus frente a uma situação dramática, muito séria, que foram justamente esses aspectos: a perseguição contra o apóstolo Paulo por causa do seu testemunho, do seu credenciamento com Cristo, o complô para tentar brecar a pregação da palavra de Deus e a atuação de um anônimo para que isso não acontecesse. Deus nos abençoe nesta noite. Amém. Eu vou ter uma palavra de oração e invocar a bênção sobre todos aqueles que nos ouvem e estão conosco. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pedindo ao Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, que essa palavra venha ao encontro das nossas mais profundas necessidades espirituais, que cada um de nós seja um exemplo na família, na igreja, no trabalho, no estudo, na vida, nas atividades recreativas, enfim, em todos os lugares. Ensina-nos, ó Pai, a incomodar o mundo com a Tua palavra, a envergonhar o mundo com a Tua palavra, a deixar, ó Pai, que os sujos, os imundos da vida política, da vida social, da vida que circula pelos piores lugares desse mundo, sejam tocadas, sejam afetadas pelo poder dessa palavra. Despede-nos, Senhor, e agora eu rogo que derrame sobre todos aqueles que estão conosco a Tua bênção. E agora que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos, sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, em todos os lugares deste mundo, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. E
Senhor.